O tema a ser abordado agora trata dos desafios da segurança viária em uma sociedade 4.0. Então, esse é o tema central que será abordado neste momento. E para falar sobre esse assunto, foi convidado o Walter Vendramin. Por favor, eu queria convidar o Walter para que venha ao palco, por gentileza, Walter. Fique à vontade, seja bem-vindo no palco. Eu tenho aqui uma apresentação também do Walter, eu vou passar então a declinar aqui para os senhores. O Walter é mestre em automação de sistemas pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Também pós-graduado em gestão pública pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. É graduado também em tecnologia de construções pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho. Ele exerce os cargos de diretor técnico da Associação Brasileira de Segurança Viária, também é coordenador da Comissão de Estudos de Dispositivos de Segurança do CP16 da BNT e exerceu as funções de diretor de sinalização da Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo, a SETES. O Walter ele tratará então desse assunto, né? Esse conteúdo ele abrange então os desafios dos gestores de rodovias em função da participação da sociedade 4.0 e exigir a utilização de recursos cujos resultados tenham como enfoque o desempenho da sua garantia de segurança quando utilizados em rodovias. Então, Walter, fique à vontade, o microfone está à sua disposição, alegria recebê-lo nesse palco. Bom dia. Queria agradecer a Brasvias pela oportunidade de estarmos novamente aqui fazendo uma palestra, ou uma conversa, uma apresentação, né? Como foi falado, meu nome é Walter, hoje eu estou como diretor da Associação Brasileira de Segurança Viária e também coordenador na ABNT da Comissão de Dispositivos de Segurança, Dispositivos Auxiliares, no CB16. Eu queria falar um pouquinho só para nos apresentarmos como ABSEV, né? O que é a ABSEV, por que nós estamos aqui, para onde vamos, né? A associação ela foi formada por um grupo de empresas fabricantes de dispositivos utilizados na infraestrutura viária, né? Há cerca de 6 anos, com um objetivo único de melhorar a qualidade dos produtos que são empregados nas nossas rodovias ou vias urbanas e rurais, né? No começo, como eram empresas fabricantes, as conversas começaram a surgir, os diálogos começaram a surgir, mas nós chegamos a uma conclusão que só fabricantes de dispositivos não seria suficiente para nós termos uma visão geral da qualidade dos produtos que seriam implantados dentro das vias, porque a visão era só de fabricante. Então, a associação abriu para associados de diversas áreas, como fabricantes de insumos, fabricantes de empresas de engenharia, de prestação de serviço, laboratórios de análise e, ultimamente, com a parte de projetistas e consultores, que são realmente as pessoas ou os profissionais que vão especificar os produtos a serem utilizados, certo? Além disso, a associação ela mantém convênios com uma série de entidades que atuam não só na área técnica de engenharia, né, mas também em outras áreas importantes da nossa sociedade. Nós atuamos ativamente na ABNT, somos membros do ITS Brasil, de associações de órgãos de governo, associações de ensino, como o Instituto, como a USP, através da Escola Politécnica, da Universidade de Santa Catarina, do Centro Paula Souza, de São Paulo, o maior centro de tecnologia, onde criamos um piloto de curso para graduandos em logística e gestão ambiental, dando especificamente matérias sobre segurança viária, né? Foi um curso muito bem aceito pela sociedade e é bem provável que esse curso comece a fazer parte da grade de graduação.
Também temos convênio com o Instituto de Engenharia e um convênio interessante que fechamos há cerca de 2 meses com o Waze, que ainda não sabemos exatamente qual caminho vamos seguir, mas é interessante porque a associação vai começar a receber dados praticamente online de uma visão um pouco diferenciada das nossas rodovias, né? É a visão do usuário em relação ao que nós estamos fazendo. Então, nós vamos ter uma série de dados em tempo real, praticamente, né? Se existe uma sinalização que o usuário entende como problemática, a falta de dispositivos de segurança, né? Todos esses dados ainda nós estamos começando a tabular, mas temos um futuro interessante. E outro convênio que fechamos, na questão de 15 dias, nós tivemos a primeira reunião a semana passada, com o IPT, que foi interessante também porque um dos setores que atuam no IPT, eles estão trabalhando na área de iluminação pública e desenvolvendo especificações e normalização em relação à iluminação de LED, né, feita por LED, que é uma tecnologia que avançou muito rápido dentro da nossa sociedade, né, e oferece vantagens muito grandes em termos de economia de energia, né, e outras vantagens também, né, afins, mas começamos a ter algumas dúvidas se essa iluminação não vai interferir na sinalização horizontal e na sinalização vertical em relação à retrorefletância. Não sei se isso vai ou não interferir, porque é um conceito totalmente diferente de iluminação. E os próprios especialistas em LEDs ainda não entraram num consenso relativo a isso. Então, nós começamos a trabalhar juntos para ver até onde essa iluminação pode ou não interferir na nossa segurança viária em termos de retrorefletância. Isso está caminhando, mas é interessante os debates que começaram a ocorrer ainda a semana passada. Hoje, nós vamos falar sobre um tema, toda essa retaguarda que temos nos permite também fazer algumas reflexões. E a nossa conversa de hoje não é para trazer soluções, e sim para trazer algumas reflexões em relação aos desafios que a segurança viária, muito próxima em relação ao tempo futuro, né, terá em uma sociedade 4.0. A sociedade 4.0 é um termo assim muito novo, e muito pouco conhecido. Nós conhecemos a indústria 4.0, que está na mídia, está muito bem, assim, a propaganda é muito forte. Mas e a sociedade 4.0? O que é a sociedade 4.0? Certo? Isso é o tema da reflexão de nossa conversa. E para igualar um pouco o que nós estamos falando, só para início, nós estamos praticamente no final da década da segurança viária, instituída pela ONU e pelo DENATRAN, que provavelmente vai ter uma sequência, e ela é sustentada por 5 pilares, né? O primeiro, da gestão da segurança pública, com as ações de governo. O segundo pilar, tem no seu capitel as vias mais seguras, ou a infraestrutura das nossas rodovias, né? A terceira é a engenharia automotiva, o terceiro pilar, com as inovações embarcadas nos nossos veículos. O quarto, talvez o mais complexo, são os nossos usuários, tratar os nossos usuários, né? E o quinto, a resposta ao acidente, né? O atendimento pré-hospitalar, os equipamentos que vão sendo utilizados na resposta ao acidente. Se nós analisarmos pontualmente cada pilar, nós não fazemos segurança viária.
Segurança viária tem que ter integração. Então, ações pontuais em cada pilar, ignorando os pilares, os outros pilares, não agregam uma segurança viária como um todo, não atinge a segurança viária. Essa integração é necessária. Todos nós trabalhamos praticamente, quem trabalha em engenharia, em concessões, trabalha nesse pilar, no pilar número 2. É aqui que nós vamos falar, é aqui sobre o tema proposto dessa palestra, vai estar totalmente baseada no pilar número 2, mas que vai ter interfaces muito importantes com os outros. Ok? Bom, a primeira ideia que nós temos que ter é entender o que é segurança viária. O que se entende por segurança viária? Segurança viária é qualquer interação do usuário com a via. O simples fato de um usuário saindo de sua residência e dando o primeiro passo no passeio, ele já está dentro do guarda-chuva, digamos assim, da segurança viária. Então, segurança viária não se aplica somente aos condutores de veículos. Segurança viária se aplica ao pedestre, ao ciclista, ao motociclista, aos condutores de veículos leves, pesados, profissionais ou amadores. Segurança viária é tudo isso, envolve todos nós. E se envolve todos nós, com ações pessoais, ou mesmo de infraestrutura, ou aquelas embarcadas, envolvendo todos nós, segurança viária está diretamente ligada à sociedade. E mais ainda, a uma sociedade 4.0. O que é uma sociedade 4.0? Num contexto histórico, ela está ligada às revoluções industriais que existiram na nossa evolução humana, evolução dos sapiens. Houveram 4 revoluções industriais, e desde a nossa existência, desde a revolução cognitiva, lá de trás. Tá? E o que é uma revolução industrial? A revolução industrial se caracteriza pela evolução e transformação de uma tecnologia, e isso envolve uma mudança total da sociedade. Não é só uma evolução tecnológica que ajudou a sociedade a simplesmente facilitar sua vida no dia a dia. Não, é algo tecnológico que mudou sensivelmente ou praticamente toda a sociedade no modo como ela vivia. E a primeira das revoluções, no seu sentido tecnológico, aconteceu em 1760. Portanto, desde a antiguidade até 1760, não houve uma evolução tecnológica suficiente para transformar a sociedade. E essa transformação ocorreu com essa maquininha, que é a máquina a vapor. Essa foi a primeira, ou seja, toda a existência humana, nós não tivemos nenhuma revolução industrial ou tecnológica, né, que mudasse a sociedade. A primeira foi em 1760. Já a segunda, no seu contexto tecnológico, foi já no início do século XX, mais precisamente em 1914, com a linha de montagem de Henry Ford. Certo? Essa foi a segunda. Ou seja, para acontecer a primeira, milhares de anos. Para acontecer a segunda, 150 anos. E essa evolução continuou, chegando à terceira evolução, que aconteceu no início da década de 60 do século XX, já com a robotização e automatização daquela linha de montagem proposta por Henry Ford, e que a linha de montagem em si se expandiu para todas as indústrias. E, a partir de 1960, a robotização e automatização criou uma
mudança radical na sociedade. Da segunda para a terceira, 50 anos. A diminuição de tempo é algo assim muito forte e muito rápida, né? E nós já aconteceu aí a quarta revolução industrial, que é a revolução que nós estamos vivendo hoje, que a nossa sociedade está vivendo hoje, que é a convergência de 3 mundos: o mundo físico, que é a Terra, tudo que nos envolve como matéria, né? O mundo biológico, que são todos os seres vivos, inclusive o meio ambiente, e o terceiro mundo, o mundo digital. Essa convergência, ela caracterizou a sociedade 4.0. As outras 3 revoluções, ou as 3 primeiras revoluções, a mudança da sociedade, ela foi muito bem caracterizada por alguns tratados ou alguns acontecimentos. E ela direcionou essa revolução para onde ia essa sociedade. Porém, a quarta revolução que nós estamos vivendo, nós ainda não temos uma certeza exata para onde caminha a sociedade. Mas nós sabemos que mudou bastante o modo de vida do cidadão no mundo inteiro. Então, essa sociedade, em relação à anterior, demorou 20 anos. E nós já sabemos que já está sendo criada aí uma quinta revolução, que ninguém ainda entendeu direito, mas as coisas estão acontecendo, porque nós não entendemos direito a mudança que a quarta revolução trouxe para a sociedade. Mas está acontecendo. E a reflexão é essa reflexão que nós vamos falar daqui para frente, em relação ao mundo que nós vivemos e, principalmente, ao mundo em que nós trabalhamos enquanto técnicos, enquanto profissionais da área de rodovias. Tá? Vamos entender um pouco o que é essa sociedade 4.0. Primeiro, é uma sociedade com um altíssimo acesso a informações em todos os níveis. Nós temos uma facilidade de adquirir informações. Nesse preciso momento, vocês podem estar adquirindo informações através dos seus smartphones sobre o que é a sociedade 4.0 ou sobre o que é uma série de outras coisas. Tá? A quantidade de dispositivos que temos, desde laptops, smartphones, a nossa acessibilidade à internet, as redes sociais, essa aqui, uma das grandes ferramentas da sociedade 4.0, a evolução da velocidade dessa transmissão de dados, e aí o surgimento do 5G, né? O 5G já é praticamente uma realidade. O 5G é algo que está acontecendo no exterior, e no Brasil está previsto já para março do ano que vem, parece que houve um atraso, o primeiro leilão de 5G. E o que é 5G? 5G não é o aumento de uma velocidade, simplesmente. É uma mudança radical no tratamento de informações, na tabulação de dados. A questão de 30 dias, eu estive num workshop promovido pelo ITS Brasil, um dos nossos conveniados, lá no IPT, e o CEO da TIM fez algumas explanações sobre 5G, o que eles estão investindo, o que eles esperam para 2020. E uma das perguntas que fizeram a ele no final foi o que muda para o sistema viário, né, de rodovias, a instalação do 5G. E a resposta dele foi muito simples, sabe? Muda tudo. Poxa, mas mudar tudo é um negócio muito amplo, né? Muda tudo, né? Mas ele foi indo, né, nesse caminho de resposta, e uma coisa me chamou muito a atenção.
Uma das características mais importantes do 5G é o tempo de latência, ou seja, o tempo entre a percepção e a ação em relação a algum acontecimento. E enquanto no 4G a latência é muito pequena, em 5G ela é mínima, praticamente zero, é centésimos de segundo, ou quase um centésimo de segundo. E isso permite que a tabulação de dados ou a análise dos dados que vem através de uma série de fontes, como V2V ou o veículo com o meio, né, seja processado de uma forma muito rápida. Mas aí começam-se algumas reflexões, né? Nós estamos dando à máquina, porque ele começou a falar sobre veículos autônomos e por aí vai, né? E ele falou que, olha, em relação ao 4G, aos veículos autônomos que existem na tecnologia 4G, nós vamos avançar muito. E nós vamos ter que dar à máquina, olha só aonde nós chegamos, né? Isso tudo ele falando. E nós vamos dar à máquina a necessidade de dar soluções para casos em relação aos dados que vão ser captados. E ele citou o acidente que houve com um veículo autônomo do Google, né, que ainda é tecnologia 4G, onde ele atropelou e matou uma senhora nos Estados Unidos. Bom, por que aconteceu isso? Porque o veículo ainda, em termos de latência, ele não tinha a capacidade de tomar uma decisão, ou não conseguiu a análise de dados e atropelou. No 5G, a coisa muda um pouco. O veículo poderá ter a oportunidade de decidir sobre as coisas que vão acontecer, né? Ele vai ter dados suficientes para prever o que vai acontecer num futuro próximo, imediato, né? E aí a gente entra numa outra reflexão. Se nós estamos dando à máquina a capacidade dele fazer tomar essa decisão, como é que ficaria se a máquina soubesse que não dá tempo de ele frear ou desviar de um possível atropelamento? E nesse hipotético atropelamento, tinha um senhor, um idoso, e uma criança. Quem a máquina vai matar? O idoso ou a criança? Podemos falar que é o idoso já viveu, mas tem culturas onde o idoso é muito importante para a sociedade. Tem outra, então vou matar a criança, mas a criança é o futuro, e a máquina, nós estamos dando o poder de decisão da máquina. Então eu vou desviar, eu não vou matar nenhum dos dois. Eu capoto o veículo e mato os ocupantes onde tinha uma senhora grávida. Olha que reflexão que ele caminhou, né? Ou seja, nós estamos dando, em termos de 5G, uma decisão à máquina que não dá para a gente só ficar pensando que vai acontecer o 5G. Para 5G acontecer, para o carro autônomo acontecer, nós vamos ter que nos preparar, e muito, inclusive com mudanças de legislação. Então, a sociedade 4.0, ela já existe e vai conviver com esse problema, com essas decisões, né? E no que interfere a nossa vida cotidiana de gestores, de gerentes, de engenheiros, de técnicos na área rodoviária? Ainda não sabemos. Essa é a grande incógnita da sociedade 4.0. Nós sabemos que ela existe, mas não sabemos ainda exatamente como tratar. Ninguém ainda trouxe um documento, como nas outras revoluções, que tratavam sobre a evolução tecnológica. Então, é algo que nós vamos ter que conviver, mas é algo que nós técnicos temos que conviver, mas que a sociedade vai cobrar muito rapidamente.
certo? Hoje, se nós analisarmos a sociedade 4.0, eu trouxe aqui uma consultoria da CanStory, que foi publicada agora no Estadão, em 6 de julho, que relata o seguinte: 27% dos usuários de sites têm idade a partir de 45 anos. 22% entre 35 e 44 anos. E mais 25% entre 25 e 34 anos. Portanto, 74% dos usuários são adultos com idade a partir de 25 anos, ou seja, são pessoas totalmente inseridas profissionalmente, não são adolescentes. É uma revelação que isso trouxe em relação ao que a primeira ideia que nós temos, que a maior parte dos usuários de sites usam para games, ou para compras, ou para qualquer outra coisa. São pessoas adultas, conscientes daquilo que as redes sociais podem apresentar de melhor. E se nós analisarmos ainda nessa proposta, 68 milhões dos que acessam as redes sociais o fazem pelo smartphone. Portanto, praticamente toda a população adulta tem o seu smartphone. A sociedade 4.0 ela está diretamente ligada aos acontecimentos na hora que acontecem. E aí começa uma reflexão maior, né? Ela cobra diretamente dos gestores soluções para aqueles problemas. O que antes a gente tinha um tempo, né, principalmente o gestor de estradas, né, que acontecia o problema, você tinha um tempo para apresentar uma solução. Hoje a cobrança ela é muito rápida, muito assim, olha, tem um problema, o que você vai fazer? Você não pode ficar esperando que a solução vai acontecer daqui 1 dia, 2 dias. Não, você já tem que ter respostas breves, respostas muito rápidas. Tá? Então, a sociedade 4.0, ela exige isso, ela está exigindo. Nós não percebemos ainda o quanto isso é importante, o quanto isso nós temos que tratar de forma a responder para ela com soluções rápidas, contundentes e satisfatórias. Outra característica dessa sociedade, que ela está inserida num momento aí posterior à pós-modernidade, quando ainda já havia uma crítica à modernidade feita por Charles Chaplin em 1936, com aquele filme Tempos Modernos, né, onde ele, que vinha ainda de uma sociedade anterior, né, da primeira revolução, antes da fabricação em série, né? Onde ele apresenta, não sei quem assistiu esse filme, lá ele apertando de uma forma sequencial as porcas, né, e os parafusos, mas que já era uma crítica à modernidade. A sociedade 4.0 já é uma crítica à pós-modernidade, né, porque nós já estamos inseridos em outras revoluções e as relações humanas, né, que vêm desses movimentos ou dessa evolução, faz com que a cobrança seja muito rápida, muito contundente. Não dá mais, as cobranças não ocorrem como as primeiras greves do século passado. Hoje não, né? Hoje não há uma pessoa, uma liderança que precisa reunir a população. Hoje isso é feito automaticamente. Nós tivemos 2 eleições onde redes sociais, né, onde as redes sociais tiveram um fator preponderante. A eleição do Trump e a eleição
do presidente brasileiro Bolsonaro ano passado. E nós tivemos também um acontecimento social extremamente importante que praticamente paralisou o Brasil, e se tivesse continuado mais uma semana, todo o sistema de abastecimento nosso de mercadorias estaria comprometido e nós estaríamos entrando num colapso como uma nação, que foi a greve dos caminhoneiros, totalmente montada, preparada, através de mídia social, ou através das redes sociais, através do WhatsApp. Ou seja, pegou, e isso serve de exemplo, pegou todas as autoridades do ano passado, é tão recente isso, 1 ano e meio, né, desprevenidos. Nós não sabíamos o que fazer para enfrentar, porque nós não sabíamos nem quem nós estávamos enfrentando. Qual liderança que nós tínhamos que negociar? Apareceram várias lideranças e nenhuma foi tão satisfatória para encerrar aquele movimento rapidamente, e quase nós entramos no caos. Então, essa sociedade ela tem instrumentos para forçar nós, gestores, a tomarmos atitudes e estarmos preparados para tomarmos atitudes que respondam a ela, porque a movimentação ela atinge não só aquela sociedade ou aquela comunidade atingida, ela atinge toda a sociedade brasileira e com reflexos fora do Brasil. Essa é mais uma característica dessa sociedade. Outra dela é que exige do empresariado que não que deixe de pregar assim a lucratividade como o seu resultado mais importante, mas também não pode desprezar valores humanos. Então, o empresariado que está surgindo e daqui para frente, cada vez mais, vai estar totalmente inserido na sociedade, ele não é para deixar de ser visar o lucro, até porque se deixasse de visar o lucro, estaria perdido aí o conceito, né, de empresas, né? Passaríamos para um outro tipo de sistema de governo, seja lá o que for, né? Então, há de se pregar o lucro, porém, não desrespeitando ou não desprezando os principais valores humanos, que são esses daí, e que, em termos de segurança viária, nós queremos exatamente isso, segurança. Um dos conceitos mais novos, inseridos nos valores humanos, é a segurança. Certo? Essa é mais uma característica dessa sociedade, né? E a sociedade pede de nós a solução para os desafios que vão seguir para frente. E dentro do panorama brasileiro, nós temos aí cerca de 1.700.000 quilômetros de rodovias, né, em gestão federal, estadual ou municipal, sendo que somente 12%, praticamente, são pavimentadas, né? E somente 1,1%, agora teremos mais licitações aí, são concessionadas. Temos 1.500.000 quilômetros de rodovias que são rodovias classe 4, ou seja, em pavimento primário, em condições muito piores que essa daí da foto, né? E é por onde todo o primeiro passo da produção de grãos ou a produção de agronegócios passa. Esse é um dos grandes desafios. Mas, em termos no nosso métier de hoje, nós vamos falar dos desafios nas concessionárias. Naquele 1,1% de quilômetros, né, que temos aí rodovias concessionárias de diversos tipos, né, ou de diversas classes, mas mesmo as concessões que não estão no topo das melhores, suas estradas estão muito à frente das condições dos outros 180.000 quilômetros de estradas pavimentadas. Vamos falar um pouco dos desafios que vão ocorrer
em termos de gestão de rodovias concessionadas, junto com a sociedade 4.0, né? Nós não podemos esquecer, e isso é importante para a gente trabalhar, que toda atividade econômica, ela tem que ter um suporte e uma finalidade para ter êxito, para existir. Ou seja, qual que é a nossa atividade econômica? É a cobrança do pedágio. Nós só existimos como concessão através da cobrança de pedágio. É ela que nos dá o respaldo financeiro para pagarmos os financiamentos e para fazer a gestão. E hoje essa sociedade, ela já não contesta mais a cobrança do pedágio. Ela contesta, sim, valores de pedágio, mas ela sabe que o sistema de concessão, o sistema que existe hoje em relação às rodovias não concessionadas, e não estou falando daquelas classe 4, não, das outras pavimentadas, nós estamos num nível muito acima, muito melhor. Então, ela já está dando suporte e finalidade para esse tipo de negócio. Só que ela cobra o seguinte: eu quero saber se eu estou pagando imposto ou tarifa, onde esse dinheiro está sendo aplicado. E esse dinheiro tem que ser aplicado em segurança. Em segurança. Eu quero saber que quando eu dirijo numa estrada, seja ela concessionada ou não, uma por impostos e outra por tarifas, se eu vou ter segurança necessária para ir de onde eu quero e chegar até onde eu vou. Essa sociedade é que vai cobrar de nós, através de todos os equipamentos, e através também, a partir do ano que vem, ou daqui a algum tempo, com a utilização de tecnologias 5G, né, a cobrança de nós gestores em relação ao que nós estamos fazendo para proporcionar segurança ao usuário, a nós mesmos enquanto sociedade. Dentro daquela workshop que eu falei, também uma frase foi interessante, e vou encerrar aqui a minha apresentação, ou as minhas reflexões, dita pela CEO da General Motors. Ela disse que ela acredita que a indústria automobilística vai mudar muito mais nos próximos 5 a 10 anos do que nos últimos 50. Ou seja, será que a nossa infraestrutura, as nossas metodologias de trabalho estão preparadas para essas mudanças que ocorrerão nos próximos 5 a 10 anos? Essa é a principal reflexão e é o principal desafio que eu deixo para vocês. Infelizmente, eu não tenho todas as respostas, né? Mas a palestra era mais para colocar algumas reflexões do que está por vir, não num futuro de décadas, como eu que trabalhei e muitos outros que trabalharam lá no final dos anos 90, que pensavam, nossa, vai ter um futuro. Não, o futuro está aí, o ano que vem. Está aqui há 2 anos. Algumas concessionárias têm ainda 10, 12 anos pela frente. Outras, já como vai ter uma concessão grande, em relação a uma que já terminou, né, está terminando o seu prazo, mas vai pegar essa revolução industrial, essa revolução que a sociedade 4.0 está inserida e está cobrando de todos nós. Eu quero agradecer a oportunidade e muito obrigado a todos. Ei, ok. Nós que agradecemos a sua palestra, nosso muito obrigado. Bem, de uma maneira diferente do que foi conduzido até então, nós gostaríamos de saber se algum dos senhoras e senhores presentes gostaria de dirigir uma pergunta aqui pelo microfone. Bem, se você quiser fazer uma pergunta com base aqui na palestra apresentada, eu terei prazer em levar o microfone até você para que você possa se manifestar. Um de cada vez, pessoal. Pois não.
Walter, bom dia. Kleber, da CCR. Parabéns pela apresentação, pelas provocações. Apenas uma pergunta breve, se vocês na ABSEV, de alguma maneira, estão já se aproximando de entidades internacionais para falar um pouco daqueles protocolos V2X ou V2V, onde veículos, eventualmente, vão conversar com equipamentos da rodovia. Vocês têm alguma previsão desse tipo de conversa ou algum cenário que vocês estão tomando conta aqui no Brasil? Kleber, obrigado pela pergunta. Sim, nós estamos trabalhando junto com o ITS Brasil, um dos nossos convênios, certo? Estamos trabalhando, mas ainda é muito prematuro algum posicionamento. Nós, praticamente, Kleber, nós estamos muito mais preocupados com... Eu trouxe aqui reflexões de um futuro próximo, mas nós temos uma fase de transição muito importante, que é do nosso presente, onde nós convivemos com veículos que já têm embarcado uma série de dados e pronto para participar de trocas de informações com o meio e entre veículos, mas nós temos também convivendo com veículos que não têm nada disso. E ainda falar em veículos autônomos, como puro sangue, digamos assim, né, ainda é muito prematuro. Eu acredito que nós primeiro precisamos sinalizar as nossas rodovias para os veículos existentes hoje, colocar dispositivos certificados para os veículos que nós temos hoje, sinalização vertical, e treinar nossos atendentes, nossos profissionais lá da via, né, para atender ainda essa população. O que eu fiz foi provocação, como você mesmo falou, foi reflexão para algo que vai acontecer em breve. E esse convívio entre uma alta tecnologia, um alto grau de tecnologia embarcada no veículo e embarcada na via, vai ter que começar a existir e vai exigir dos profissionais que aí atuam um pensamento aberto, né? Esse é o grande desafio, a convivência entre aspas, as Brasílias, os veículos já com automáticos, né, que precisam da sinalização atual, e os veículos autônomos que terão um outro tipo de tecnologia de posicionamento na via, né, que não necessariamente será o mesmo tipo de pintura, de sinalização horizontal. Na realidade, ele não precisaria ver a sinalização para se locomover, né? Mas ela precisa existir. Nós estamos começando um trabalho, né? O Brasil sempre está um passinho atrás de outros países, né? Já foi pior esse passo. Esse passo já teve quilômetros e quilômetros. Hoje nós já estamos quase juntos, mas até a população como um todo fazer parte dessa mudança, ainda teremos muitos anos. Mas os profissionais que hoje atuam, certamente terão contato com isso. Bem, não temos nenhuma intervenção, queremos agradecê-lo mais uma vez, Walter, obrigado por seu tempo. Eu que agradeço. Compartilhar conosco. Vale sim.